E aí, fera, tudo jóia, tudo beleza? Fernando aqui. E nesse tutorial, nesse passo a passo, eu vou te mostrar aí como que você pode verificar, né, mais a fundo as configurações do seu computador, como processador, memória, a frequência da memória, a voltagem da memória e as configurações também, não somente do processador da memória, como da placa de vídeo se você tiver uma GPU. Então é um passo a passo bem interessante para você aprender aí, utilizando também um programa muito famoso chamado de CPU-Z. Beleza? Então vamos por o passo a passo, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você aí a encontrar as configurações do seu computador. Então o primeiro passo de tudo é você acessar o site do CPU-Z, né? Que nesse caso o nome é CPU ID, né? Então você vai colocar no Google ou simplesmente tem essa URL aqui em cima, que é bem simples. Se você colocar no Google, colocar o CPU-Z, simplesmente você já vai ter aqui o CPU ID, você clica nele e daí você vai ter que realizar o download dele. Então não se preocupe que não é nenhum vírus, não é nenhuma... não vai acontecer nada com o seu computador se você realizar o download, que às vezes muita gente tem medo de realizar o download porque simplesmente pode baixar um vírus. Não, pode ficar tranquilo que não vai ser reconhecido como um vírus. Então você chega aqui e vai escolher a opção, né? Se você falar Chinese, né, chinês, vai baixar em chinês, e o setup chinês também, mas imagino que você fale, ou que entenda um pouquinho, se você não entender nada também, é bem intuitivo. Realiza o download do setup. O que são esses setups? Setups são inicializadores, né? Ou seja, você não precisa descompactar aí o arquivo com uma pastinha, mas também tem a opção do zip, que você pode descompactar, simplesmente você vai ter os mesmos arquivos que você tem no setup. Aqui no setup é apenas um inicializador. E você vai fazer o passo a passo. Esse é passo a passo de instalação, vai selecionar uma pasta, tudo, vai fazer a instalação de uma pasta e em seguida ele vai estar disponível na sua área de trabalho como um atalho. Se não tiver na área de atalho, se você estiver utilizando o Windows 10, você chega aqui e coloca CPU-Z, né? Simplesmente ele vai inicializar dessa maneira aqui que está inicializando, certo? Se não, se você estiver utilizando versões anteriores, a versão 10 do Windows, que não tem essa barrinha aqui de procura, você vai chegar aqui no menu, no botão iniciar e vai procurar a pastinha no que você instalou. É bem simples, bem facinho, beleza? Então nesse caso aqui vai abrir esse CPU-Z aqui, e daí nesse CPU-Z você vai ter o CPU, o mainboard, que é a placa-mãe, a memory. Aqui você vai ter os slots da sua memória, que nesse caso estou utilizando uma DDR4, né? 1.20 volts cada partes, né? Da intermitter, dual, né? Que é o dual channel, e também o gráfico, né? Que nesse caso a GPU, que é uma placa de vídeo que utiliza a AMD Radeon RX 6600 XT, né? E você tem todas as configurações dela aqui no qual que ela está utilizando agora, uma GFX Core de 24 MHz, né? O tamanho dela é de 8 GB, ela tem uma DDR6, né? E é da Samsung, né? A Samsung produziu ela aí, mesmo que seja da Radeon, né? Certo? E aqui você pode fazer alguns testes de estresse do próprio processador. Então podemos dizer assim que é um programinha bem legal para você fazer alguns testes e principalmente para você saber o que está acontecendo com o teu computador. Que se você for aqui no CPU, você vai ver que você tem o nome do teu processador, né? Nesse caso aqui, ó, uma especificação Intel Xeon, né? CPU E5-2670, né? Qual é a diferença de um Xeon para um Intel, né? Porque os dois são Intel, né? Qual é a diferença de um i? Nesse caso aqui ele é comparado entre um i7 e um i9, podemos dizer assim. Então, qual é a diferença de um Xeon para um i alguma coisa, né? A diferença é que o Xeon ele não tem uma placa de vídeo acoplada nele, ou onboard, e simplesmente você precisa de uma GPU, que nesse caso é a minha placa de vídeo, para poder rodar toda essa parte de vídeo aqui. E no Intel, né, e alguma coisa, você vai ter a placa onboard, então você vai precisar de uma GPU, certo? E aqui você tem todas as configurações, tem o Core Speed dele, tem o multiplayer, tem todas as configurações mesmo. Então é um programinha bem completo para você verificar as configurações. E se você quiser uma forma mais resumida para encontrar a configuração do seu computador, você pode chegar aqui simplesmente no botão iniciar, se você estiver utilizando o Windows 10, e clica em sistemas. Aqui você vai ter uma forma mais resumida, podemos dizer assim, apenas especificando o processador, a memória RAM instalada, que nesse caso 32 GB, né, utilizável 31.8, e a especificação do Windows, que é o Windows 10 Pro, né? Se você estiver utilizando versões ainda mais anteriores do que o Windows 10,
você simplesmente vai no painel de controle. Aqui eu estou utilizando um atalho que o Windows 10 me fornece, mas se você estiver utilizando o Windows 10, o Windows 7, o Windows 8, simplesmente você vai no teu painel de controle, ó, painel de controle, e aqui você vai ter o sistema. E daí você vai para a mesma aba que eu tenho aqui, não com a mesma estilização, uma estilização, digamos, não tão minimalista que eu tenho aqui, que é a versão do Windows 10, que é minimalista, mas você vai ter aí a especificação com a estilização do Windows 7, do Windows 8 e assim por diante, beleza? Então espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado, e se ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal, dar essa fortalecida pra gente crescer no canal e trazer conteúdos cada vez melhores como esse aqui, né? Porque se você se inscreve, com certeza você vai acompanhar todos os tutoriais, gameplays e etc. E um monte de conteúdo legal que eu tô trazendo. Então é isso daí, um grande abraço, meu nome é Fernando e a gente se vê por aí. Até mais!